Pessoal, gravando aqui mais um vídeo para tentar tirar algumas dúvidas dos amigos que compraram a placa com controle de bateria baixa, bateria alta, sobrecarga. Então os amigos aí que estão com dúvida, estou gravando aqui mais um vídeo para tentar tirar algumas dúvidas aí dos amigos. Quero agradecer a todos que adquiriram a placa. Muito obrigado a todos. Quero mandar um abraço para meu amigo Hélio Nascimento, aí na Paraíba. Também para o amigo José Cosme, de Aliança, em Pernambuco. Heloísio Drummond, em Minas Gerais, que nesse momento também está montando essa placa aqui da onça. E todos os outros amigos que adquiriram a placa estão aí montando a sua placa. Muito obrigado a todos. Então estou gravando esse vídeo aqui para tentar tirar algumas dúvidas aí dos amigos. Alguns amigos aí estão com dúvida aí com relação à montagem dessa placa. E vou tentar esclarecer algumas dúvidas. E depois, se restar mais alguma dúvida, o pessoal pergunta aí abaixo do vídeo, que assim que der eu vou respondendo. No momento eu tenho essas placas aqui, ó, a do papagaio, tenho essa aqui da arara, que é aquela com o TO 240, o transistor grande, e também tenho essa aqui da onça, que é aquela com controle de bateria. Essa aqui da onça é que mais o pessoal tem comprado esses dias, vendeu bastante, tem muita gente montando essa placa. Então tá aqui, pessoal, montei aqui. Fiz essa montagem aqui, ó, para fazer alguns testes. E vou mostrar para vocês aqui as regulagens aí. Onde é que regula? Para quem tava com dúvida aí. Onde é que faz os ajustes dela. Então essa placa aqui, como vocês estão vendo aí, ela tem um ajuste de bateria alta, bateria baixa, sobrecarga. Tem muita proteção. Trabalhei muito tempo aqui montando esse projeto. Foi mais ou menos um ano aí para eu conseguir finalizar ele. Fiz muitos testes. Então, pessoal, começando aí a tirar as dúvidas, o pessoal me pergunta bastante sobre o controle de tensão que alimenta aqui a plaquinha IGS. Eu vou mostrar aqui a IGS. Então o pessoal pergunta sobre o regulador de tensão ideal. Então tem muita pergunta nesse sentido. Então, para regular a tensão que alimenta a IGS, eu uso duas opções aqui. Vou mostrar para vocês. Uma delas é essa aqui, com esse regulador. Esse módulo aqui é o LM2596. Então, se vocês forem usar um sistema até no máximo 30 volts, eu recomendo, é um módulo muito bom, e até 3 amperes, ele trabalha com até 3 amperes, então é muito bom. Mas acima de 30 volts já não pode usar esse módulo aqui, porque ele só suporta no máximo até 32 volts. Acima de 32, eu já utilizo esse outro módulo que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse módulo aqui usa o regulador XL7015. Então, esse módulo aqui é com o XL7015 e ele suporta até 80 volts. Então, se você vai usar essa plaquinha aqui em um sistema maior do que 24 volts, você tem que colocar um regulador, o regulador que alimenta a plaquinha da IGS, que suporta essa tensão. Então, nesse caso aqui, esse módulo aqui ele suporta uma tensão de até uns 80 volts. E tem outros módulos. Eu estou falando desse porque esses é o que eu utilizo aqui, mas vocês podem pesquisar e ver outros também, de sua preferência. Aí muita gente me pergunta, por que não usa o 7812? Eu prefiro usar esses módulos porque ele funciona melhor do que o 7812. Então, ele funciona muito bem.
O 7812, além de ter algumas limitações, ele queima energia. Então ele não é tão eficiente como esse módulo aqui é. Quem quiser usar o 7812 pode utilizar, tranquilo. Se for usar em tensão alta, ou seja, de 24 volts ou mais, é interessante utilizar até outro antes do 7812. Por exemplo, um de 15 volts, 7815, depois manda para o 7812 para não forçar demais o 7812. Mas aí fica a critério de cada um na hora da montagem. Outra pergunta que o pessoal me faz bastante é se essa placa funciona com 12 volts. Sim, pessoal, funciona. Mas o porém é que em 12 volts ela perde a metade da potência. Então você vai ter uma placa grande para gerar uma potência pequena. Então o ideal é usar ou 24 volts, sistema em 24, ou mais um pouquinho. Deixa eu mostrar aqui mais um detalhe dela também. Eu adicionei no projeto um diodo aqui, ó. Não está conseguindo focar direito, mas dá para entender aqui que é um diodo. Então eu adicionei esse diodo. Qual a função desse diodo aqui? Esse diodo aqui, além de proteger, por exemplo, se ligar invertido os cabos da entrada da placa, da bateria, essa parte aqui vai ficar protegida, ou seja, não vai deixar queimar. E ele dá uma amortecida também na tensão, ou seja, quando a tensão aqui de 24, por exemplo, vem para cá, o diodo já faz uma pequena queda e ajuda aqui o controlador, ou seja, o controlador ele vai ter um pouquinho mais de folga aí, ou seja, trabalhar mais aliviado por causa desse diodo. Mas se for utilizar em 12 volts, aí você faz um jump aqui, ó. Aí você não coloca. Por quê? 12 volts para alimentar, por exemplo, a EGS, que é 12 volts. Se eu deixar o diodo, mesma coisa acontece nos outros modelos de placa. Por exemplo, o pessoal que pede para mim a placa para usar em 12 volts, geralmente eu já mando com um jump aqui, ó. Vocês podem observar. Então o que é que acontece? Como algumas pessoas vão utilizar essas placas em 12 volts, se for utilizar em 12, eu recomendo colocar um jump aqui. No lugar de colocar o diodo, você coloca um jump nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? Se for usar em 24, tranquilo, não mexe nada. Se for usar em 12, no lugar do diodo, você coloca um jump aqui. Outra questão. O pessoal me fala muito sobre o feedback. E funciona em 220, essa placa funciona em 110. Sim, pessoal, funciona em 220 e também pode funcionar em 110. Para funcionar em 110, vocês vão pegar aqui o resistor de 10K. Observe aqui a posição dele. E trocar por um de 20K ou um de 22. Vai funcionar perfeitamente em 110. Se for em 220, só deixar do jeito que está aí, tá beleza. A mesma coisa é as outras, vou mostrar aqui para vocês também. O pessoal tem essa dúvida aí, tem perguntado bastante. Vou procurar aqui. Então observe, essa aqui é aquela placa do transistor grande, pessoal. O TO247, o modelo da Arara. Cada placa eu coloquei um bicho para ficar fácil para identificar o determinado modelo, porque eu fiz vários modelos, aí fica fácil dessa forma de identificar o modelo da placa. Então, a placa do transistor grande eu coloquei uma Arara, observe. E aí para colocar ela para funcionar em 110, aí você também faz essa alteraçãozinha aqui do resistor. Observe aqui, ó. O resistor de 10K você troca por um resistor de 20K ou de 22, que aí vai funcionar também em 110. Nesse caso aqui está para 220 volts. O resistor de 10K é para 220 volts. E se você colocar um resistor de 20K no lugar desse, ou 22, ela funciona aí perfeitamente em 110 volts. E vou mostrar a placa azul também. A placa azul, essa aqui foi o primeiro modelo que eu fiz. Na verdade eu botei esse modelo lá para o pessoal baixar e fazer em casa. Aí algumas pessoas pediram para eu fazer a placa.
Aí esse aqui foi o primeiro modelo que eu fiz antes de fazer esses outros aí. Então aqui, para você colocar para funcionar em 110, é a mesma coisa, o resistor de 10K do feedback, o resto permanece igual, não muda nada. Uma coisa também que o pessoal tem perguntado é a questão dos coolers, ou seja, os ventiladorzinhos para fazer a refrigeração. Então, como vocês estão vendo, pessoal, eu coloco um, ó. Observe, mas eu coloco um aqui nessa posição, mas aí fica de acordo com sua preferência. Se você quiser colocar aqui em cima, pode ser. Quiser colocar dois, pode ser. Agora eu faço uma observação. Se vocês forem usar mais de um cooler, o ideal é vocês usarem uma plaquinha, tipo essa aqui. Essa aqui foi eu mesmo que projetei para usar no meu próprio inversor. Então, se você for usar muitos coolers, você tem que usar uma plaquinha de controle para esses coolers trabalhar independente dessa alimentação aqui, pessoal, da EGS. Porque se você puxar muita corrente aqui desse regulador, o que é que acontece? Vai ter uma queda de tensão e um descontrole aqui da placa EGS, ou seja, a alimentação não vai chegar correta na EGS. Então você pode causar algum problema, inclusive queimar até a placa. Então, se você for usar muitos coolers, 2, 3, 4 ou mais, colocar na caixa do inversor, por exemplo, eu recomendo usar uma plaquinha tipo essa, ou então pode fazer o seguinte: vocês vão pegar essa parte aqui, ó, que vai para o cooler. No lugar de ligar o cooler, vocês vão ligar um relé aqui, e o relé é quem vai ligar os coolers. Então dessa forma pode ser também. É uma forma mais simples. Bota o relé aqui nesse ponto e daqui o relé vai ligar os coolers. Aí vocês têm que, se não entender um pouquinho de eletrônica, tem que pedir para alguém que entenda para fazer para vocês. Não é nada muito complicado, mas tem que saber um pouquinho de eletrônica. Então essa placa aqui, pessoal, ela funciona muito bem. Testei ela durante muito tempo. Foi mais de um ano trabalhando nesse projeto. O pessoal pergunta também: e dá quantos watts de carga aí? Eu posso colocar até quantos watts? Eu recomendo no máximo até 2000 watts. Todas essas placas aqui, pessoal, que vocês estão vendo aí, observa aí, ó. Eu recomendo usar no máximo 2000 watts, pessoal. A pessoa diz: pode botar 4000, não sei. Eu digo: não, no máximo 2000. Até 1000 watts você pode usar aqui só com esse cooler aqui, ó. A partir de 1000, 1500 watts eu recomendo colocar mais cooler. Por quê? Porque a placa aquece mais, entendeu? Então até 1000 watts você pode usar só um cooler, e acima de 1000 watts o recomendado é usar mais de um cooler, porque já aquece mais. E trabalhar em 24 volts, no máximo até 2000. Até 2000, pessoal, já coloquei aqui, funciona. É no limite, ou seja, a placa já vai trabalhar bem aquecida, mas funciona. Eu recomendo usar aí normalmente até uns 1500 watts e no máximo chegar até 2000. Então é isso que eu recomendo. Não recomendo utilizar, por exemplo, 3000, 4000, 5000, 10.000 watts numa placa dessa. Até porque você teria que ter também um banco de bateria gigante para conseguir manter isso funcionando. Se você puxar muita corrente da bateria, um banco de bateria pequeno, você acaba estragando suas baterias, ou seja, em pouco tempo a bateria já não presta mais. Então tudo tem que ser pensado e calculado, pessoal. Não é simplesmente ligar de qualquer jeito e funcionar. Tem que ser pensado, bem pensado e calculado. O dissipador também tem que ser um dissipador caprichado. Vocês estão vendo que esse aqui é um dissipador bem grande. Esses dissipadores é o mesmo que faço aqui. No momento eu não coloco para venda porque eu faço tudo manual, não tenho equipamento para fazer em grande escala. Então é tudo artesanal. Inclusive as placas o pessoal pede para montar, mas eu quase que não tenho tempo de montar. Então vendo a placa lisa e a placa montada, lá de vez em quando sobra um tempo, eu monto
e coloco lá no Mercado Livre para vender. Geralmente rapidinho já vende. Coloco lá em poucos instantes, alguém vai lá e compra. Se vocês quiserem comprar um inversor pronto ou até a placa montada, Francisco Araújo, lá do canal, o original, ele adquiriu algumas placas dessa aqui comigo e ele está montando, vendendo tanto a placa montada como um inversor pronto. Então vamos lá, pessoal. O ajuste aqui, como é que faz? O ajuste não é bicho de sete cabeças, é algo simples, né? É relativamente simples, mas algumas pessoas têm dúvida. O primeiro ajuste que você vai fazer é aqui, pessoal. Você colocou essa plaquinha aqui, não coloca a EGS. Primeiro você coloca aqui a plaquinha sem a EGS. Aí você coloca o multímetro aqui na frente e ajusta essa saída aqui em 12 volts. Coloquei até a observação aqui. Por quê? Porque se você deixar uma tensão muito alta aqui na saída, quando você colocar a EGS, você vai queimar a EGS. Então, deixa a EGS fora, o primeiro ajuste, é isso. Então, você vai ajustar aqui nesse trimpote e deixar a saída aqui em 12 volts. Esses 12 volts é que vai alimentar aqui a EGS, entendeu? Então, o primeiro ajuste da placa é esse. Começa por aí. E depois que tiver ajustado, aí sim você já pode colocar a EGS. Confere direitinho com o multímetro. Tem que estar 12 volts aqui. Pode ser 12,5? Pode ser 12,7, 12,9, 13 volts? Pode. O ideal é deixar com 12 aqui ou mais um pouquinho de 12. Porque o pessoal pergunta, a minha ficou com 12,2. Pode sim, não tem problema. Então, ajustou aqui, já pode colocar a EGS. Esse ajuste aqui, pessoal, esse aqui é o ajuste de corrente, ou seja, de sobrecarga. Até tem uma questão que o pessoal pergunta, vou mostrar aqui para vocês. Então, pessoal, esse jump aqui, sempre o pessoal pergunta, não sei se está focando direito aí, aqui está PIN 14 EG. Esse EG, pessoal, é o microcontrolador, não é a placa EGS em si. Não é no pino da placa EGS, é no pino do microcontrolador que fica na placa EGS, certo? Então na placa EGS tem um capacitor chamado C24, eu vou mostrar para vocês. Aí você vai fazer um jumpzinho daqui até o positivo do capacitor C24, eu vou mostrar para vocês agora. Vamos tentar focar. Já marquei, pintei até de vermelho com a caneta. Observe que na EGS vai ter aqui o capacitor C24. Aí no positivo aqui onde está pintado de vermelho, eu já pintei de vermelho para facilitar, do C24. Aí você coloca o jump, ou seja, solda a pontinha do fio aqui, do fio que vai fazer o jump com essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó, onde tem pin 14 C24. O C24 é esse capacitorzinho 24 aí da EGS. Então vai fazer um jump desse ponto até o positivo do C24, o capacitorzinho C24 da EGS, onde eu marquei aí de vermelho. Vou mostrar de novo para não ter dúvida. Acredito que agora o pessoal não vai ter mais dúvida. Aqui, ó, nesse ponto. Então ele vai vir de lá para esse pontinho aí onde está marcado de vermelho. Aí você solda a pontinha do fio aí, com muito cuidado. Evite botar a mão em cima da EGS, que pode queimar com facilidade. Só com a mão mesmo aqui você já pode danificar ela. É meio frágil, tem que dar cuidado. Então, esse trimpote aqui, ele vai fazer esse controle de corrente. Como é que você regula ele? Você coloca um watímetro na saída do seu inversor e aí você, por exemplo, aqui eu regulo ele para quando chegar a 1900 watts, o inversor entrar em proteção. Então, eu vou colocando equipamentos até chegar em 1900 watts. Quando chegar em 1900 watts, eu giro aqui o trimpote e aí devagarzinho vai girando até quando a placa entrar em proteção. Então, dessa forma eu sei que quando chegar em 1900 watts, a placa vai entrar em proteção e aí não vai estragar a placa, não vai queimar, por exemplo, certo? Então eu faço dessa forma. Se vocês tiverem outra forma melhor, pode fazer. Quem quiser dar alguma dica aí também,
é bem-vindo, né? Eu estou fazendo aqui, dizendo aqui a forma que eu faço, mas certamente alguém pode fazer diferente aí. Controle de bateria baixa. Então aqui, pessoal, ó, vai controlar, porque aí a bateria vai se descarregando. E aí quando, por exemplo, a bateria, o sistema 24, a bateria vai descarregando, chegou a 22 volts. Aí a placa desliga para não descarregar muito a bateria, para não danificar, porque se você descarregar demais a bateria, você vai acabar danificando. Então, por exemplo, você pega uma fonte igual a essa aqui, ó, ajustável, ou então também você pode pegar até um reguladorzinho desses aqui para fazer isso, se não tiver a fonte. Pode tirar o trimpote, por exemplo, botar um potenciômetro, deixar o próprio trimpote mesmo. Então você vai pegar a fonte ajustável, vai colocar em 20 volts e vai girando até a placa entrar em proteção. Aí você sabe que quando a bateria tiver com 20 volts ou 22, depende aí de sua preferência, ou mais 23, você fazendo essa regulagem, a placa vai entrar em proteção. O controle de bateria alta é a mesma coisa. Esse aqui eu coloquei para ele funcionar acima de 30 volts. Ou seja, você só vai conseguir ajustar do jeito que está, como eu bolei aqui para sistema 24 volts, você só vai conseguir ajustar quando tiver acima de 30 volts. Então você vai girar ele e vai escolher a voltagem para quando passar daquele valor, ou seja, subiu demais a tensão da bateria, aí ele vai desligar também e entrar em proteção. Se vocês quiserem fazer o ajuste de bateria alta abaixo de 30 volts, né, que aqui está projetado para fazer acima de 30 volts. Se vocês quiserem fazer abaixo de 30 volts, vocês vão pegar esse resistorzinho aqui, pessoal, de 47 aqui, ó, cá do lado do trimpote, que faz o ajuste de bateria alta, e vão substituir ele por um de valor mais baixo. Esse aqui é o de 47, então vocês vão substituir ele por um de 20k ou 30k, por aí, que aí vai conseguir fazer o ajuste de bateria alta de um valor abaixo de 30 volts, porque do jeito que está aqui, ele só ajusta valores acima de 30 volts, bateria alta, certo? Depois tiverem dúvida, pessoal, vai perguntando aí que na medida do possível eu vou respondendo para vocês. Então aqui, ó, esse aqui é o trimpote de feedback, ou seja, é o que vai regular a voltagem que vai sair aqui na saída do inversor, na tomada. Então você coloca o multímetro aqui na saída e vai ajustando. Geralmente eu deixo com 224 volts. Então é aqui que você faz o ajuste nesse trimpote, o famoso ajuste de feedback, para deixar o valor exato aqui na saída do inversor. Então, como aqui eu trabalho com 220, eu deixo esse valor aqui em 224, mas é de sua preferência aí, você ajusta aí um valor próximo a esse, certo? Então, mais uma observação, o valor aqui na saída ele não vai ficar fixo em 224, ele vai ficar variando, 225, 223, 222, isso é normal, pessoal, não pode ter uma variação muito grande, mas essa variação pequena é normal, acontece mesmo. Então vamos lá. Eu vou ligar aqui essa placa para vocês verem ela funcionando, mostrar também aqui o consumo em aberto para vocês, e eu sei que vai ficar mais dúvida aí, mas depois vocês vão perguntando aí, quando der eu faço outro vídeo aí para vocês. Eu vou ligar aqui, observa o conector aqui, pessoal, ó, esse conectorzinho aqui. Então vamos lá, ó. Aqui é o feedback, vem lá da saída do inversor, tá vendo? O capacitorzinho lá também, não pode esquecer. Esses dois aqui é o cooler, e esses dois aqui é a chave liga-desliga, certo? Eu tô falando isso, pessoal, porque tem muita gente que tá com dúvida aí.
Aí para tirar a dúvida. Eu sei que para uns aqui isso aqui é besteira, mas para outros é importante. Então vamos lá. Vou ligar aqui a fonte, pessoal, para vocês verem aqui, ó. Então liguei a fonte. Observe aqui, ó, o LEDzinho tá verde, tá vendo? Aí eu vou ligar a placa agora, ó. Pronto. Aí o LED vai mudar para vermelho. Acendeu a EGS, tá funcionando. Não pode topar nada na EGS, viu, pessoal? Tem que dar cuidado com ela para não danificar. Então tá funcionando certinho. Eu vou mostrar para vocês aqui o consumo em aberto. O pessoal pergunta bastante. Observa aqui a fonte, pessoal. Olha o consumo em aberto aqui, ó. Tá vendo? Beleza. Aqui tá sistema 24 de 24 volts, certo? Sistema em 24. Pode ser usado, pessoal, também em sistemas maiores do que 24 volts. Agora vocês têm que se atentar, principalmente isso aqui, ó. O módulo regulador tem que ser um módulo que suporte mais de 24 volts. Os capacitores também eletrolíticos aqui do meio, ó. Se você for usar, por exemplo, esses aqui são 50 volts. Se vocês forem usar sistema em 48 volts, eu já recomendo vocês trocarem esses capacitores. Não pode deixar com 50. Tem que botar no mínimo capacitores aí de 60 volts. Mas funciona tranquilo, pessoal. Só se atentar nessas mudanças aqui que tem que ser feito. Porque, por exemplo, se botar um capacitor e colocar uma tensão acima da tensão suportada por ele, ele vai explodir. Vocês têm que se atentar nisso aí também, né? Tem que fazer aqui, por exemplo, para sistema 36 ou 48, tem que mudar alguns resistores aqui, é coisa simples. Aí qualquer coisa que vocês forem fazer, vocês me avisam aí que eu já calculo aqui e passo o valor exato. Aí vocês colocam aí. O amigo Francisco Araújo, por exemplo, esses dias ele montou uma placa dessa para 36 volts. Então ele me perguntou quais seriam os resistores. Já mandei o valor certinho, só é colocar que funciona, pessoal. Então funciona em 24, 36, 48 ou até mais, né? Até 90, por exemplo, tem um amigo em Aracaju montando uma para trabalhar com 90 volts. Aí já é risco, pessoal. 90 volts em corrente contínua é muito perigoso. Tem que ser alguém bem experiente, não pode ser a pessoa que estava começando, não. Já tem que ter muita experiência, porque corrente contínua alta ela é mais perigosa do que corrente alternada, é bem mais perigosa. Então tem que saber o que está fazendo. Então, pessoal, consumo em aberto. Agora eu vou colocar só a lâmpada aqui para vocês verem a lâmpada funcionando. Então vou mostrar aqui a lâmpada funcionando. Então esse vídeo, pessoal, para tentar tirar algumas dúvidas aí, porque muita gente adquiriu essa placa e está montando. Então sempre surge algumas dúvidas, eu estou fazendo esse vídeo para tentar esclarecer. Observe aqui a lâmpada, pessoal. Então funcionando normalzinho, pessoal, perfeito. Essa placa aí, trabalhei muito nela, mas valeu a pena. Foi mais de um ano trabalhando nela, mas valeu a pena porque ficou muito boa. Funciona certinho, bem protegida. Se você montar ela certo, não vai danificar, não vai ter problema nenhum. Vai funcionar certinho. Use transistor original. Capriche nos dissipadores. Não bota qualquer dissipador, coloca um dissipador bom. Na internet vende esses kits aí de dissipador. Quem não tiver material para fazer pode comprar os kits pronto. Monta sua placa certinho com componentes original, principalmente os MOSFETs, né? O MOSFET falsificado não funciona, estoura. E que vai dar tudo certo. Você vai funcionar por muitos anos aí sem nenhum problema para ligar qualquer coisa aí. Então observe, vou desligar aqui, ó. Desliguei. Vou ligar novamente, vocês vão ver, ó. Tá vendo? Uma observação é que eu posso fazer isso com pequenas cargas. Se for carga alta, não dá para fazer isso não, que pode queimar o inversor. Então, se for carga alta, primeiro você liga o inversor, dá um tempo para depois conectar a carga. Não faz isso que eu estou fazendo aqui. Beleza? Então funciona perfeitamente, pessoal, não tem erro. Monte direitinho. Recomendo que use o indutor. Esse transformador que eu estou usando, por exemplo, já tem um indutor nele mesmo. Então o indutor é muito importante, pessoal. Se não tiver, tenta usar sem ele, mas se puder colocar o indutor, funciona bem melhor com o indutor, certo?
Eu vou desparafusar aqui para mostrar para vocês a parte do reforço também das trilhas, que o pessoal também tem algumas dúvidas aí. Vou mostrar para vocês agora. Vou tirar aqui os parafusos para vocês verem a parte de baixo da placa. Então, pessoal, observe as trilhas aí, ó. Tem que caprichar no reforço, pessoal. Colocar fio de cobre rígido e caprichar mesmo aí no reforço, ó, porque passa uma corrente muito alta, principalmente se for trabalhar em tensão baixa, 12 volts, por aí. Então passa uma corrente muito alta. Observe aqui, ó, nos fusíveis, tudo reforçado no shunt. Esse reforço aqui, pessoal, além de permitir passar uma corrente muito alta, ele também ajuda na dissipação. Então tem que caprichar aí, vocês estão vendo. Se fizer o reforço fraco, não vai funcionar direito. Tem que dar uma caprichada também. Então é isso aí, pessoal. Se tiver alguma dúvida aí, vai perguntando. Assim que eu puder, eu respondo para vocês. Depende do caso, posso até gravar outro vídeo para tirar mais algumas dúvidas aí.